Pode me contar uma história? Ana Cristina de Oliveira, nascida em 1965, filha de Juvina e Francisco Oliveira e mãe solo de João Jorge. Durante a sua juventude, Cristina mudou-se para Salvador para concluir sua graduação em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Após isso, ela retornou para Camaçari, onde lecionou no colégio Professor Luiz Rogério e, após isso, por mais de 15 anos, foi professora do Colégio Estadual José de Freitas Mascarenhas. Ana sempre fiel ao que acreditava. Lutava por seus direitos e tentava ao máximo facilitar os caminhos para aqueles que ainda irão iniciar sua vida. Ana era cheia de vida, alegria e amor, e demonstrava isso por onde passava, seja com sua família, seus amigos ou seus alunos. Sempre se fez a animação do lugar, fazendo todos sorrirem junto a ela. Amiga, presta atenção. Mestra Daisy Luz. Eu não conseguia lembrar agora. Gente, não precisa falar mestra! Tem que falar! Mestra! Tá, vai. Tá. Mestra Daisy Luz. Pode me contar uma história? Sim, aí começa a falar para a pessoa mais especial, né? A pessoa especial que eu conheci. Me ajuda aqui, Cauã. Eu vou pegar mais Essa pessoa aqui é uma pessoa muito simples, né? Humilde, que eu tive o orgulho, o prazer de conhecer. É uma pessoa que, às vezes, na hora de dar bronca, ela dava, na hora de chamar a atenção, ela chamava, mas na hora de aconselhar, ela também sabia aconselhar. E assim, ela preocupava com tudo, né? Com todos os detalhes dessa escola. E a gente tinha um carinho enorme por ela, porque ela se preocupava até com o almoço, com a minha comida. Quando ela passava na portaria, ela dizia: olha, não é para você estar comendo isso aí não nos sustenta. Mas isso aí não dá sangue, viu, Neidinha? Ela chamava de Neidinha. Ela será sempre, né, especial nas nossas vidas, não só na minha vida, mas na vida do José de Freitas Mascarenhas, porque ela se preocupava com tudo, ela se preocupava com cada detalhe, ela se preocupava com o aluno, e às vezes eu falava: Ana, mas ele é... Não, Neide, dê uma chance. E aí sempre foi aquele estilo dela, né? Mãezona mesmo, procurava resolver, fazia de tudo para manter o aluno na sala de aula, mas não liberava não. A gente saía para tomar café, eu, ela e nossa amiga Lidiane. Então ela contava muitas histórias de bastidores, especialmente com os alunos. E teve uma história que ela contou muito feliz. O olho dela chega assim, irradiava felicidade quando ela contava essa história. Que ela disse que um dia chegou um aluno, acho que com chinelo, e foi alguma coisa assim. Ela falou que ele disse que ele não estava podendo comprar tênis, sapato fechado. E aí ela foi perguntando, querendo saber mais, ela sempre muito cuidadosa para saber da vida do estudante. E aí ele falou o motivo, que ele não estava podendo comprar sapato para ele porque ele estava apaixonado. E ele estava comprando presente para namorada. E a Ana Cristina contava isso com um gosto tão grande, porque dizia que esse menino, não sei se ele vai se reconhecer, se ele vai ouvir isso, mas que ele chegava e falava com emoção: professora, eu tô apaixonado. Eu falando: Ana, eu quero conhecer esse menino, me mostra quem é, que eu quero ouvir essa história. Ela falava: eu vou procurar ele, vou falar para ele te contar essa história. Então, ela era uma pessoa que se empolgava muito com a vida dos alunos, com a vida dos funcionários, com a vida de todos que estavam em volta, porque ela se importava muito com todas as pessoas. Tanto é que a gente escuta muitos e muitos relatos de pessoas que afirmam que ela mudou a vida deles. Temos relatos de funcionários que hoje trabalham aqui na escola, que a ProAna ela conseguiu modificar a vida dessas pessoas drasticamente, que não gostava de entrar na sala, enfim. E hoje as pessoas conseguiram tinham seu diploma porque a ProAna batalhou pela educação de Camaçari. Foi a cofundadora, né, não é à toa que a gente tem um projeto aqui no clube que é
o Novembro Negro, que ela foi a cofundadora, que ela lutava para que todos nós alunos que somos negros que tivéssemos acesso à educação de qualidade. Ela lutava, ela cobrava mesmo, ela cobrava os alunos de mostrar o caderno, de ver como estavam as notas. Isso não estava boa, ela fazia questão de estar dentro da sala de aula. E hoje acho que os alunos que estavam entrando na sala de aula, acho que não tem uma base, um conforto. Poxa, eu entrava na sala por conta que a Ana me pedia. Quem vai pegar no meu pé agora? Eu vi vários alunos falando isso. O que falar de Ana? Minha mãezinha de coração, Ana era uma mulher tão meiga, tão linda, tão alegre, uma pessoa maravilhosa. Tinha o jeitinho dela de reclamar quando estávamos errados, mas também tinha o jeitinho dela acolhedor. Ana era uma mulher tão amorosa, carinhosa e gentil. E quando era essa época, né, que a gente lembra muito dela, que é época de Novembro Negro, ela se jogava, ela fazia, ela ia, não, eu quero o melhor para o meu noturno, que ela amava noturno, ela amava trabalhando noturno. Olha, eu quero o melhor para o meu noturno, isso era material, ela se preocupava, tudo ela se preocupava, em cada detalhe. À tarde e à noite ela se preocupava, ela dizia, não, olha, o Novembro Negro tem que ser assim, olha, Neide, faça assim, a minha arrumação eu quero assim. Então eu tinha que fazer da forma como realmente ela queria. Mas era a preocupação, né, de toda, como ela era vice-direção, ela queria o melhor realmente, ela queria que desse certo. E ela sempre foi assim. Às vezes eu dizia, Ana, se acalme, Neide, você sabe, você me sabe, Neide, o meu jeito é esse aqui. Esse é o meu jeito, eu não tenho como mudar o meu jeito. E aí, quando eu olhei para aquela mulher, eu vi assim, uma menina, uma moleca, que era a marca de Ana Cristina. Ela era uma mulher, como todos falam, retada, mas era uma menina. Se você olhasse bem o rosto, os olhos, o sorriso, a risada, era de uma menina moleca, uma menina que adorava rir, que ria de besteira, que era besta para rir, que adorava se divertir. Então, a primeira vez eu ali assim, olhando e falei, olha, que peça, né? Que ser humano ali peculiar. Apesar dela ser minha durona, ela é minha manhosa. Ela partindo que ela dava bronca, ela passava a mão na cabeça. Olha, não faça isso. Muitas vezes eu vi ela brigando com o aluno e ao mesmo tempo dando conselhos para eu não fazer aquilo. E eu digo para você, que é aluno que está me vendo hoje, guarde esses conselhos num cantinho especial no seu coração, porque os conselhos dela são valiosos e assim você não pode jogar esses conselhos fora, porque um dia se você chegar fora, você vai se arrepender e falar, poxa, eu não escutei a Proana, aquele conselho que ela me deu para minha vida. Uma professora também exemplar, uma vice também amiga, né? Tudo que você precisasse, podia contar com ela, que ela estava ali na hora para te atender, né? Eu passei uns momentos difíceis e ela sempre me apoiou, sempre, Lúcia, assim, o que você precisar, estarei aqui, né? Para te ajudar, se tiver com algum problema pode vir, que a gente conversa. Então, para mim, ela foi uma pessoa excelente, maravilhosa, não tenho, assim, palavras para falar, né? De Ana, né? Conta pra gente um pouco, porque eu sempre via a senhora levando uma comidinha pra ela, um lanche. O que ela mais gostava de comer, assim? Bom, ela gostava, assim, um arroz, né, uma saladinha, aquela farofinha d'água, né? E eu sempre dizia, eu fiz aquela farofinha pra senhora. Ela sempre gostava, frango com arroz e uma saladinha de tomate e arroz com cenoura, né? Ela sempre amava. Um suco bem geladinho, menos açúcar, né? Ela amava o suco sem açúcar e o café também. E se tivesse doce, ela dizia, esse suco tá doce, viu? Manere um pouquinho aí no açúcar. O café, né? Sempre preto, sem leite. Não gostava de leite não.
assim, o filho dela, ela tinha muita preocupação com ele, se preocupava com o Jorginho de uma forma que eu dizia assim, meu Deus, você não vive assim, né? Porque você vive para seu filho. Aí ela dizia, não, eu só tenho ele, então eu tenho que viver em função dele, então eu tenho que viver para ele. Enquanto eu tiver, né, eu estou fazendo o melhor para o meu filho, porque ele é filho único. Então foi a única coisa que eu tenho, né? Além da minha família, é Jorginho. Pelo fato, né, de a gente ser pai, ser mãe, a gente sempre fica muito preocupado. Né? A gente perde a nossa identidade e as pessoas nos veem o pai de Marília, o pai de Marília, isso é a mesma coisa, era a mãe de Jorginho. Né? E, então é impossível a gente ver e não perguntar. Era outra coisa que sempre nos identificava muito, né? Sempre a preocupação com os filhos. E às vezes quando ela dizia, Neide, toma conta da minha filhinha. Aí eu dizia assim, oxe, mas você só não tem Jorginho? Ela disse, não, eu tenho uma filha. Aí eu disse, quem é sua filha? Ela disse, Deise, é minha filha, sabia? Eu adotei Deise. Em 2023, no ano passado, eu falei, ai Ana, e se eu comemorar seu aniversário na escola? Pode? É possível? Porque eu lembro que uns anos atrás, ela tinha feito o aniversário de Jorginho, do filho dela aqui. E aí ela falou, pode. A escola pode ser dele espaço, não tem problema nenhum. Eu falei, vamos, você me ajuda? Ela ajuda. E imediatamente, como tinha que ser, da personalidade de Ana Cristina, ela já começou a organizar tudo. Porque quando a Ana Cristina se propunha a fazer alguma coisa, ela ia até o final e ela organizava tudo nos mínimos detalhes. Então, eu sei que eu só tive uma festa de aniversário porque a Ana Cristina construiu para mim. Eu me vejo assim, como um filho dela, né? O terceiro filho, porque tem o Jorginho, tem a Prodeise, depois tem eu, que sou caçula. Ela fica falando assim, olha, Calma, você vai ser o protetor da sua irmã e da minha filha, viu? Cuide dela. E toda quarta-feira a Prodeise tirava um tempinho, já depois das aulas, nas aulas sagas da Prodeise, ela sentava, tomar café, bater papo, conversar. E a Proana, ela tem um local aqui no meu coração guardadinho, porque ela foi a única pessoa, diferente da minha família, que se emocionou com a minha história, que a Prodeise também estava lá, a Prodeise se emocionou, mas ela foi uma das pessoas assim, que ela realmente sentiu o que eu senti e o que eu passei. Então a Proana, assim, ela tem um local especial no meu coração, que ninguém vai tirar ela do meu coração. Ela era uma mãe para mim, me dava vários conselhos, cuidava de mim, conversava bastante comigo, me falava o caminho certo que eu tinha que andar, me dava vários beijos e abraços, me dava vários puxões de orelha também, mas esse era o jeitinho. Mas esse era o cuidado que ela tinha por mim. Me considerava como uma filha e eu nunca iria esquecer disso. Todo dia eu ia na sala dela, dar um beijo, um abraço nela. Só que já tem uns dias, uns meses, que não faço isso, porque ela infelizmente não está mais presente entre nós. Estou sentindo muita falta dela, estou sentindo um vazio inesquecível e muitas saudades. Então assim, ela se preocupava com cada um. Se preocupava com Cíntia, se preocupava com a Milena, se preocupava com os alunos. Enfim, ela se preocupava, ela tinha aquele jeitão assim dela, mas ela gostava de todos, né? Ela tinha amor por todos. Ela gostava de cada um do seu jeito, da sua forma. Os alunos nem diz, né? Porque os alunos, às vezes eu chegava lá e dizia, Ana, pelo amor de Deus, Dani, no meu dia você quer trazer os meus alunos tudinho para eu dar advertência. E quando um aluno, ele chegou com a calça rasgadinha, e aí quando a Ana olhou e viu aquilo, falou assim, menino, isso é calça de vir pro colégio? Olha o tamanho desses buracos, olha o tamanho desses rasgos. E ele, inventou a desculpa dele lá, né? Que como sempre, ele bem criativo. Aí a Ana falou assim, não, a gente vai costurar essa calça, você não pode ficar com essa calça aqui no colégio. Sabe costurar? Aí ele falou, sei sim. Aí ela foi, arrumou a linha e a agulha. Quando chegou na hora de costurar, ele não sabia nem colocar a linha na agulha. E aí ela falou, menino, como é que você sabe costurar e não sabe colocar a linha na agulha? Aí pronto, o Gustavo se acabou de rir, ele se acabou de rir. E ela falou assim, mas você não vai ficar assim, bora, senta aqui. Aí ela começou a costurar a calça dele. Todas as vezes que eu chegava no ambiente de trabalho, que era o espaço onde eu mais a encontrava,
ela sempre fazia uma radiografia de meu dia, de como eu estava, de meu momento. E ela sempre tinha uma palavra adequada para aquilo. Ela conseguia me ver. Eu vi minha áurea, eu não sabia exatamente como é que ela fazia, mas o sorriso dela já me acalmava. E sempre foi assim. Eu lembro exatamente do episódio que eu estava muito chateado. Uma coisa que aconteceu exatamente aqui na escola. E ela me abraçou, falou exatamente o que eu estava sentindo e me acalmou, né? Aquela doçura de mãe, de irmã mais velha, de colega de trabalho que me conhecia há muito tempo. E era sempre assim. E a Ana sempre botando a mão sobre essas questões, principalmente relacionado a essa preocupação. Ela sempre me olhou com esse olhar de preocupação, de dar conselho, de perguntar. Era uma sensação de que ela sempre estava antenada com a minha vibração, sabe? E para mim foi muito importante poder conviver esses anos todos no ambiente de trabalho com uma pessoa dessa, né? Que sempre levava a gente para frente, levantava a autoestima, a alegria dela, sabe? A disposição, né? A agitação também nos momentos que era necessário. Adorava a forma que ela tratava os meninos, né? Jogava duro assim, mas com a sutileza materna muito próprio dela. Então, para mim, são essas características assim dela que sempre me cativava cada dia mais. Toda a brecha que eu tinha na escola, se eu sumisse na escola, o destino era certo. Eu estava do lado de Ana Cristina, eu puxava uma cadeirinha, sentava do lado dela. Tinha vezes que só faltava assim, alguém tropeçar em mim, porque eu estava sempre no caminho. Mas, para mim, a grande graça era ver a Ana Cristina viver. O que eu queria era isso, era só estar perto dela e ver ela existindo, porque ela existindo era a coisa mais linda desse mundo. Para mim, falar dela é como se fosse uma irmã, né? Que aqui dentro a gente somos uma família, né? E tudo que a gente conviveu aqui com ela, né? Vai ficar no nosso coração, né? Que ela deixou saudade pra gente, né? E ela sentou ali numa sexta-feira com a gente, né? Foi o último, assim, momento maravilhoso, uma tarde, que ela saiu da sala dela, sentou com a gente, a parte de umas 3 horas. Os meninos veio, merendou, e ela retornou para sua sala. Depois ela retornou, né, de novo com a gente, ficou ali no máximo de umas 3h30 até umas 6 horas, com a gente conversando, brincando, né, falando de política, né, como ela gostava. E foi um momento assim para a gente muito emocionante, porque ela naquele dia passou a tarde toda com a gente. Então não tem como falar da Escola José de Freitas sem lembrar da ProAna. A ProAna, ela ficará marcada, ficou marcada e sempre ficará marcada no Colégio Estadual Tempo Integral de José de Mascarenhas, porque não tem, em cada que a gente vê ela. Então, assim, não tem um local dessa escola que a gente não possa ver ela. Então, o José de Freitas hoje tem a cara da ProAna e a gente vai construir e terminar de construir o legado e sempre renovar esse legado que ela não deixou. Resumir assim, a contribuição que ela deixou para o mundo, o legado dela, o que você acha que seria? Não, eu acho sim que a Ana Cristina ela deixou um legado muito bom, né? Porque ela tinha muito amor, né? Ela era muito meiga, ela tinha aquele carinho, né? Um carinho especial. Né? Então ela deixou um legado sim, muito bonito, ela deixou um legado que todo mundo sente falta. Hoje o pessoal diz, eu estou sentindo falta de Aninha, estou com saudade de Aninha. E na apresentação do fórum, eu vi assim, né, que assim, meu Deus, eu senti sim a falta dela naquele dia, porque a gente sabe que ela quando se jogava, ela se jogava de cabeça, ela dava tudo dela para que acontecesse e que fosse o melhor em tudo, em decoração, em arrumação, em comida nem se fala, né, Deise? Porque na comida ela se preocupava, né, não, é melhor fazer a mais, né, do que fazer faltando. Eu quero que sobre. A generosidade, eu acho que era isso, aquela coisa de estar sempre mostrando a gente que amanhã é melhor,
não deu hoje, mas amanhã vai dar, sabe? Isso para mim era sempre muito forte dela, assim. Tenha calma, meu filho, sabe? Aquela coisa de estar sempre colocando panos frios para acalmar a gente. E isso, assim, para mim é um grande, além da profissional que foi, a colega, a mãe, a amiga, tudo isso, mas eu acho que essa coisa dela botar a gente no eixo de uma forma tão sublime, eu acho que isso é um grande legado dela. Ela foi espetacular, uma mulher incrível, né? Uma mulher guerreira, né? Que nem todo mundo ia resistir passar o que ela passou e estar de pé, né? Porque ela não desistiu, assim mesmo cansada, né? Ela vinha para o colégio, né? Brincava com os alunos, amava os alunos, né? Porque o turno da noite para ela era tudo, né? E ela gostava muito de estar aqui. Uma mulher corajosa, uma mulher, né? Que apesar da dificuldade, né? Que ela passou um momento muito difícil, ela sempre sorriu, sempre estava alegre, não dizia se estava sentindo algo, né? Mas sempre estava ali, ó, com os alunos, com a gente. Ela queria viver aquele momento. O legado dela, em uma palavra, é o amor. Que a troca com ela sempre valia a pena, escutar qualquer coisa que vinha dela valia a pena, ver o sorriso dela sempre valeu a pena, receber o olhar de sensibilidade, cuidado e carinho dela sempre valeu a pena e me engrandecia. Eu lembro dela como se fosse agora, esse momento, né? Mas eu sei que um dia ela tiver, eu sei que ela está bem, que ela está em paz. Eu ouvi uma frase de um filho de um amigo meu que se foi, e eu quero repetir para ela. Sabe? Ana não deixou fio descapado. Né? Então a vida dela foi muito gigante, né? Então é isso que eu acho dela. Né? E minha gratidão, meu amor, que vai ser eterno por ela, e também assim as lições que ela me deixou de que apesar dos problemas, vai passar. Né? Mas meu amor com você não vai passar, não vai passar. Creio que tudo na vida tem um propósito e creio que ela está descansando em um bom lugar. Se Deus levou ela foi porque ela já tinha cumprido o papel dela aqui na Terra e Ele precisava dela lá no céu. Eu até tento entender isso, mas não consigo entender, porque tinha que ser ela, independente da distância física que vai haver entre nós. Ela sempre estará presente em minhas memórias. Nunca irei esquecer dela, dos nossos momentos, das nossas brincadeiras, das broncas e dos conselhos. Como uma filha de coração, irei dar muito orgulho para ela. Te amo eternamente, Ana. E é isso. Eu tenho muita saudade o tempo todo. E o que eu sei é que em todos os momentos eu procurei manifestar esse sentimento de amor absurdo que eu construí por essa mulher. Então não passava um dia sem que eu dissesse eu te amo e sem que ela me dissesse também, sempre que a gente se via. Aí eu vinha trazer um bolinho, deixava lá bilhetinho, eu deixava e saía correndo um bilhetinho para fazer surpresa. Então ela chegava lá e encontrava da sua filha, um beijo, espero que goste, um bolinho de leite. Eu vinha, trazia pamonha, porque eu sei que ela gostava de coisa de milho. Aí ela falava, ei, mamãe não tá trazendo nada pra filhinha, só a filhinha que traz. Eu falava, não importa, porque o que eu quero é estar com você. Você já me dá muito com a sua presença e com esse amor. No quintal da minha casa tem uma árvore, um ipê amarelo, que eu chamei as pessoas mais próximas de mim para colocar uma pazinha de terra e me ajudar a plantar esse ipê. E ela foi uma dessas pessoas, então eu fico muito feliz de saber que eu tenho lá uma porção de terra e de boas energias que foram deixadas por Ana Cristina. Então toda vez que aquela árvore balança, que eu sinto aquele vento, eu sinto que ela está próxima de mim. E que essa presença, essa proteção, essa troca de energia, essa conexão serão sempre eternos, como é eterno o meu amor por ela. Ana Cristina de Oliveira para sempre, onde quer que esteja, e a ela todo o meu amor eterno. Fica a saudade, né? Saudade eterna. Eu uma pessoa muito, né? Muito especial. A Ana Cristina era muito especial. Então eu tenho que falar assim, né? Porque se eu falar mais eu vou me emocionar. E aí eu só sei que eu gosto, né, de gostar, né, muito de Ana. Obrigada. Obrigada, beijo.
Ana Cristina, minha mãezinha, minha vice-diretora, minha amiga, minha rainha. Que festa linda! Meu Deus! Que emoção! Boa noite, meus amores. Que emoção! Que festa linda, linda, linda! Meu Deus, eu sou linda! Maravilhosa, eu estou encantada. Menina, que surpresa linda, maravilhosa! Ah, eu sei que eu sou amada por vocês, mas eu não tinha noção do quanto, do carinho, meu Deus. Sarinha ficou aqui. Marcos, obrigado, Carlinhos. Oh, as meninas, ó. Oh, meu Deus do céu, obrigado, gente. Ontem, quando eu acordei, Jojo disse, minha mãe, eu senti a senhora um pouquinho triste. Eu falei, não, Jojo, daqui a pouco eu me animo. E aí, vai chegando as mensagens de carinho, de amor. E aí eu comecei a me empolgar. Daqui a pouco recebi uma cesta de café da manhã maravilhosa. Daqui a pouco as amigas chegam surpresa para almoçar. A amiga Andréa ligando de lá da UPA nervosa, mas falando. Cada palavrinha de vocês é assim, é um bálsamo que anima a gente. Ah, meu Deus do céu, eu estou muito feliz. Eu não imaginava. Eu já desconfiava da surpresa, mas não pensei de ser assim, essa grandiosidade, essa energia boa, esse amor, esse carinho. Eu só tenho que agradecer, gente. Todos os dias, o que me fortalece são vocês, é o amor de vocês, é a consideração de vocês, de coração. Muitíssimo obrigado, estou muito feliz.